Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terra pedregosa é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 ou 30. Amado irmão, amada irmã, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo de parábolas, exatamente a força pedagógica da maestria de Jesus, convidando-nos a compreender pela simplicidade, por aquilo que é o comum da nossa vida, a essencialidade do reino de Deus. Para essa compreensão, é preciso redobrar em nós o exercício da escuta. Escutar é fundamental e determinante para o discipulado qualificado e autêntico. É exatamente porque não somos capazes de escutar quando aqui vemos o semeador derramando as sementes em diferentes terrenos, nós somos chamados a compreender e a enfrentar o enorme desafio da nossa incompetência de escutar. A nossa incompetência na escuta gera problemas muito graves na condução da sociedade, na convivência familiar, no modo como nós somos a igreja e como uma igreja que precisa dar conta do anúncio do Evangelho e da sua ajuda e participação na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. A escuta é, pois, uma profunda experiência de compreensão a fundo da realidade, de compreensão dos clamores dos pobres e dos sofredores, da compreensão de que rumos nós precisamos escolher para dar à sociedade. Exatamente porque não escutamos devidamente, nos tornamos autoritários, nos tornamos fundamentalistas em tantas posições e perdemos a chance bonita de nos debruçarmos sobre o outro e devolver a cada pessoa a alegria de sua dignidade. Por isso, a nossa condição é de discípulos e discípulas. Discípulo é aquele que aprende por escutar. Por isso é fundamental e determinante escutar a Deus, escutar a si mesmo,
Muitas vezes temos também grandes dificuldades de escutar a nós mesmos e vivemos de miragens do nosso ego, de fantasias a respeito da nossa vida e assim trazendo uma séria complicação porque não sabemos escutar. A parábola do semeador chama-nos, pois, a compreender, avaliar, analisar, olhando a nós, olhando a vida, olhando o mundo, as circunstâncias, que terreno somos nós? Cheio de pedras, um terreno cheio de espinhos, ou uma terra boa? A terra boa que nós podemos ser e devemos ser, ela se configura na medida em que nós nos colocamos humildemente numa atitude de escuta. Por isso a necessidade de fazer silêncio, de deixar que Deus fale, que os outros falem, que falem primeiramente os pobres, os sofredores. Esta é uma experiência fundamental para o nosso tempo e para encontrarmos as saídas para as grandes crises que nós estamos vivendo. Deus nos conceda a graça de escutar para que nós nos tornemos um terreno bom e a semente lançada em nós pela palavra possa dar frutos 100, 60 e 30. Amado irmão, amada irmã, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Oremos particularmente por aqueles que nos pedem orações, por aqueles sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais nós temos a obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.